A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nesta manhã. Que Deus ele venha iluminar o seu coração, os seus olhos, e que Ele venha colocar em seu coração, em nome de Jesus, a vontade de estar a cada dia aprendendo e ir até o final desse vídeo, para que nós possamos estar absorvendo ao máximo da sua palavra, para que nós possamos a cada dia estar crescendo diante do Senhor e obtendo os favores mais e mais da parte das mãos e da bondade do Senhor Deus, através de histórias, de livros que o Senhor deixou em volta de homens, de mulheres, de pessoas que estiveram em outras épocas, mas que Deus faz questão de estar deixando escrito para nós, porque nós sabemos que toda a palavra de Deus ela é divinamente, inspirada por Deus para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir no caminho da justiça e para que nós possamos alcançar sabedoria para a nossa salvação. Então o Senhor Deus, Ele deixa esses relatos para que nós possamos ter um ponto para estar a cada dia crescendo, entendendo e levando para a nossa vida prática no dia a dia, porque o conhecimento verdadeiro é aquilo que é aplicável, isso que é a sabedoria. E a lição que hoje nós vamos estar abordando é sobre o livro de Jó, lição 2, sendo que nesse quarto trimestre nós estamos lendo e estudando somente o livro de Jó. E é uma excelente obra para que nós possamos estar a cada dia aprendendo mais sobre o agir de Deus e sobre a bondade de Deus sobre a nossa vida. E o título da lição é Quem era Jó? O texto base para o nosso estudo, para iniciarmos o nosso estudo, está em Jó capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade sobre esse texto: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Então, o primeiro versículo já nos dá margem para que nós possamos entender que quando nós nos colocamos a ter um testemunho irrepreensível diante de Deus primeiramente e diante dos homens, a cada dia nós estamos plantando e nós vamos estar colhendo, a integridade diante não somente de Deus, mas diante também dos homens, porque a cada dia edificamos a nossa verdadeira visão que os outros têm em relação à nossa vida, em relação ao Evangelho, e o Senhor Jesus o faz porque nós somos chamados de cartas vivas do Senhor para testificar da grande obra que o Senhor executou através das nossas vidas. Então o Senhor Jesus, Ele é o próprio que escreve sobre a nossa vida, lembrando nós que uma das coisas que Deus faz é forjar o caráter de todo aquele que Ele liberta. Todo aquele que é nascido de novo, ele é forjado o seu caráter conforme o nosso padrão de justiça, que é Cristo Jesus. Então, com um caráter irretocável, Jó, ele dava bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. A leitura bíblica em classe que nós vamos estar abordando, o texto está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Tome a sua Bíblia e pause o seu vídeo para que nós possamos dar continuidade a esse estudo, para que nós possamos estar extraindo o máximo da palavra do Senhor. Então eu vou iniciar Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas
uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Então nós vamos iniciando esse estudo e aprendendo sobre a integridade, a santidade e a retidão de Jó diante de Deus, e como sacerdote da sua casa, zelava pela vida espiritual não somente dele, mas também ali se importava com a vida espiritual ali de sua família. São qualidades que nós vamos estar explanando durante esse estudo, para que nós possamos entender a cada dia como são os traços de homens que tocaram o coração de Deus quando pisaram nessa terra. Nós aprendemos no versículo 3 que Jó era um homem que tinha numerosas posses, muitos números de posses, mas só que nós vemos que quando Deus ele dá algo para administrar, esse algo gera sim trabalho, e Deus ele dá autoridade para que essas pessoas, para que nós possamos saber administrar tudo aquilo que foi colocado em nossas mãos. Então nós sabemos muito bem que isso requer um tempo, e o tempo corrido muitas das vezes ele obtém todo o tempo somente para estar administrando tais coisas que foram colocadas em nossas mãos. Só que nós aprendemos que nesse estudo que Jó, por mais que fosse um homem que tivesse um tempo corrido, ele separava tempo para o seu Deus. A devoção de Jó, o anelo pela alma e o temor do Senhor, sendo o seu papel de sacerdote no lar, fazia total diferença diante de Deus. Os bons exemplos e a dedicação a Deus, ali Jó em contínuo, constante na obra, ali começava a sua obra de dentro do seu lar, em contínuo tempo de oração, buscando a cada dia. Então nós vamos aprender nesse estudo que é possível ser próspero, é possível ter um caráter também íntegro e piedoso diante de Deus. Nós aprendemos lá em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aprendemos o que Deus fala sobre a questão de ter em nosso coração um Deus que se chama Mamon. Mas só que no caso de Jó, ele sabia muito bem dividir tais situações. Isso por causa que Jó não tinha nenhum apego ou ambição nas coisas materiais. Jó, ele era um homem que tinha sabedoria para separar tais coisas, porque sabia de onde vinha todas as coisas para as mãos dele. Porque nós sabemos que a ambição e o amor ao dinheiro, ele pode aniquilar a semente do evangelho, porque a parábola ali, quando Jesus fala sobre a parábola da terra, ali ele fala que naquela parábola do semeador, que havia uma semente que caiu entre os espinhos, que são aquilo que são as coisas deste mundo relacionadas à relação do material, das coisas materiais, o amor ao dinheiro, e que isso pode sim acarretar uma aniquilação em relação à palavra de Deus, e nós podemos nos tornar infrutíferos na obra do Senhor. Mas só que nós temos aqui, como eu disse desde o início, Deus nos deixa a palavra dele para nos mostrar que é possível uma pessoa ser próspera, mas primeiramente ser uma pessoa próspera em piedade, em integridade e amor primeiramente em Deus.
Então, nessa lição, nós veremos um modelo de integridade, piedade, prosperidade conjugado com o temor do Senhor. Vamos fazer uma analogia e uma breve meditação sobre isso. Imaginemos nós que Jó ali, com toda a sua prosperidade, um homem rico, próspero, um homem que tinha muitas posses, um homem que tudo dava certo para ele, porque ali tinha tudo nos mínimos detalhes acontecendo de uma forma coerente na vida de Jó. Mas só que Jó, ele sabia que a nossa natureza ela é pecaminosa. E de contínuo Jó se colocava a oferecer holocaustos e se santificava não somente por ele, mas pela a sua família. Olha para você ver a diferença, que isso que é o primeiro ponto que nós temos que atentar. Jó tinha um entendimento que não é porque tudo está dando certo que nós estamos justificados diante de Deus. Porque a verdadeira justificação é nós entendermos que nós somos pecadores e que nós necessitamos de contínuo da misericórdia de Deus. E Jó, ele buscava em contínuo a misericórdia de Deus, não porque Jó estava faltando algo para ele, mas porque Jó, ele tinha em seu coração o bom entendimento que Deus, ele é digno de toda adoração e nós somos indignos e que nós, em contínuo, devemos estar pedindo perdão e estarmos diante de Deus em constantes orações. Já é um ponto para que nós venhamos a entender como que eram os traços de Jó na terra. Homem íntegro e fiel, que o próprio Deus ali colocou adjetivos tais sobre a vida deste homem e testificou dele diante do inimigo das nossas almas. Ponto central dessa lição: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Aprendemos aqui que quando Salomão, o homem mais sábio, escreveu, ali ele estava tendo base sobre a vida de Jó. E nós vamos aprender que na época de Jó, Jó era um homem em excelência e um homem de grande sabedoria e um dos maiores no Oriente. E quando fala um dos maiores no Oriente, não é somente em questão de posses e posses monetárias ou prosperidade terrena, mas Jó, ele era um homem que dava conselho em contínuo para as pessoas. Era um sacerdote ali diante da sociedade, não um sacerdote ali conforme as leis de Deus, mas um sacerdote em conselho. Objetivo geral: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Então a integridade, ela faz toda a diferença. A integridade é ser uma pessoa com sinceridade diante de Deus, porque Deus, ele conhece muito bem os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A introdução: Jó, por ser distinto em sua espiritualidade, sua história preenche um livro com traços de um homem que o próprio Deus testificou de sua retidão. Jó, um homem comum que nos ensina a sermos fiéis e honrados diante de Deus. Ou seja, pelo nosso testemunho, pelos nossos favores diante de Deus, nós atraímos sobre nós a honra de Deus sobre a nossa vida por estarmos alinhados com a vontade de Deus, para estar testificando do amor de Deus. Então Jó, ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Interessante nós avaliarmos que, quando nós falamos sobre o livro de Jó, ali Deus testifica do caráter de Jó. Tudo está envolvido entre a adoração de Jó a Deus, a integridade de Jó diante das dificuldades, das tribulações, e não está largando
a presença e a comunhão de estar com Deus. O que nós vamos ver é a fidelidade de um homem para com Deus. Tudo está em volta disso. Nós sabemos que há o relato de todas as suas riquezas, de toda a sua família, da honra que obteve Jó, mas só que o foco principal é para nos mostrar que Deus, ele é um Deus soberano e que todos aqueles que são fiéis a ele, ele o honra. Esse é o profundo motivo do livro de Jó e mais grandes outros valores que nós vamos extrair do livro de Jó. No tópico 1 nós vamos estar aprendendo um homem de caráter irretocável. Subtópico 1, íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida. Então, nós vamos aprender que Jó não era um homem sem pecados, mas Jó tinha um caráter irretocável. Assim relata no versículo 1, porque o próprio Deus o disse. Porque a palavra de Deus nos fala no 1 assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Então esses são os adjetivos que o próprio Deus ali colocou sobre a vida daquele homem chamado Jó. Então nós podemos assim afirmar que Jó era sincero nas intenções, nas afeições e diligente nos esforços para cumprir os deveres para com Deus. Quando nós vamos estudar sobre a palavra sincero, íntegro, que significa sincero, quando você pesquisa sobre essa palavra, o significado dela vem de um significado romano, que significa sem cera. Então nós aprendemos que através ali dos artesãos, através ali dos oleiros, através dos homens que fabricavam vasos naquela época, eles tinham uma espécie de matéria-prima, que era uma cera, para estar ali fazendo aqueles vasos. E aqueles vasos eram feitos por esse material. E quando um vaso ficava perfeitamente com um material bem apurado, ali muitos diziam que aquele vaso ele ficou sem cera. Por quê? Porque até mesmo quando colocado ali um cordão, um pingente ou uma joia ou algo parecido no centro daquele vaso, ele se tornava tão transparente, límpido, que ali dava para estar distinguindo o que estava dentro daquele vaso. O material era um material que ajudava ali estar enxergando, ou seja, uma transparência era vista naquele vaso. Então surgiu essa palavra, na verdade, que é sem cera, e ficou sincero. Então nós aprendemos que é uma pessoa transparente, uma pessoa que não carrega com ele a mentira, porque nós sabemos que as pessoas que carregam a mentira, uma hora ou outra, ela não vai conseguir estar carregando essa mentira, e ela pode até esquecer das mentiras que ela conta e está expondo o seu verdadeiro caráter. Então, nós entendemos que a palavra sincero é uma pessoa irretocável, uma pessoa diligente, uma pessoa com intenções retas, uma pessoa que tem verdadeiramente uma vida polida nas mãos do Senhor. No subtópico 2 do comentarista nos diz sobre outro adjetivo, sobre outra feição de Jó, que é a palavra reto. Quando nós aprendemos sobre reto, nós entendemos que é uma pessoa que ela não se desvia do seu caminho. Homem reto, que no hebraico significa iazar, tem um sentido de alguém justo, direito, que não se desvia do seu caminho. Uma pessoa que não desvia em relação aos intempéries dessa vida, que não se desvia em relação às tribulações dessa vida, que não se desvia pela abastança, pela prosperidade financeira,
em relação aos seus valores diante de Deus, é uma pessoa reta, que está sempre com os olhos e com o coração posto em Deus. Subtópico 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Lá no Salmo 139, Deus ali nos relata sobre as nossas manias que Ele sabe. Ele nos diz também que antes que saia uma palavra de nossos lábios, Deus já o sabe, porque Ele esquadrinha o nosso coração. E lá no Salmo 139, 2, nos diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Então aprendemos que Deus, Ele sabe todas as nossas manias, Ele esquadrinha o nosso coração, e Deus, quando testifica de Jó, Deus, Ele sabe verdadeiramente o que movia o coração de Jó, que era a verdadeira adoração, integridade, sinceridade, onde não tinha ali nada que ocultasse o que estava por dentro de Jó. Deus, ele tem o poder de enxergar dentro de nós. Quando Deus nos chama de vasos, ele tem poder para estarmos nos enxergando de forma transparente. E não tem como nós estarmos ocultando nada de Deus. Quando obtemos os favores de Deus, nós estamos que estar a cada dia alinhados com a vontade de Deus e saber que nós somos pecadores e que necessitamos de constante adoração a Deus e não estar colocando nós em uma balança de autojustiça. Ou seja, o que é isso? Se as coisas estão dando bem para mim, se tudo está correndo bem, é porque eu estou em santidade diante de Deus. Não, a verdadeira santidade é saber que todos nós somos pecadores e que necessitamos da misericórdia de Deus em todo o nosso dia e em cada respirar. Mantia o mal à distância. Nós entendemos aqui pela nossa caminhada cristã que quando nós passamos a conhecer o Evangelho, quando o Evangelho alcança o nosso coração, porque Jesus o disse que necessário era nós nascermos de novo, e esse novo nascimento não vem da mão do homem, mas da mão de Deus, porque é o próprio Deus que pela graça executa essa maravilha que se chama salvação sobre a nossa vida. Porque naquele grande dia nós vamos estar desfazendo do corpo corrupto e tomando vestes celestiais e nos tornando em corpo incorruptível. Então, por isso aí, nós já começamos a ter uma base forte, que é sobre o sobrenatural sobre a nossa vida, que nós receberemos a nossa salvação. Mas nós devemos zelar por aquilo que Deus colocou ao nosso coração, vigiando e depois orando, sabendo nós que a nossa carne é fraca, mas que o Espírito está pronto. Então, nós não somos devedores da carne, mas devedores do Espírito. E se nós somos devedores do Espírito, de contínuo, nós devemos estar diante de Deus com sinceridade e fazendo somente aquilo que é reto diante de Deus, buscando aquilo que é reto diante de Deus. Sabendo nós que as falhas existem, sabendo nós que muitas das vezes a nossa carne milita contra o Espírito. Mas uma coisa é certa, quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós estamos selados para a nossa salvação, se nós pensarmos ou executarmos algo que seja pecado, nós vamos sentir grandemente uma dor em nosso coração. Nós vamos sentir grandemente uma dor em nosso coração por estar sentindo ou pensando coisas que são más diante de Deus. Em contínuo, a nossa mente está ligada aos céus e pedindo em todo tempo a misericórdia de Deus. Sabemos nós que o nosso adversário também é um grande vilão que fica ao derredor, lançando seus dardos inflamados. Mas aquele que está com o coração firmado em Deus, lavado por Deus, ali nós estamos em constante oração
e pedindo a proteção de Deus para estar bloqueando todos os dardos inflamados do maligno, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Porque uma vez nós começamos a provar da salvação e da bondade de Deus, nós passamos a ter prazer em nos santificar para Deus. E se caso sai do controle, nós nos sentimos mal, porque o Espírito Santo de Deus, ele reina sobre a nossa vida. No tópico 2 nós vamos falar um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Nós vamos aprender também que naquela época era comum que na entrada da cidade, porque geralmente as cidades eram cidades fechadas e que tinham uma porta para a cidade. E geralmente ficava ali conselheiros e todas as pessoas vinham ter com aqueles conselheiros que ali destilavam a sua sabedoria sobre a vida das pessoas para estar dando direção e ali conselhos para a sua vida cotidiana. Hoje nós temos a palavra de Deus para estarmos extraindo dela a cada dia conselhos que venham nos dar direção. E sabe aquele que primeiramente tem o temor do Senhor e que na sua palavra se edifique e se apoie a cada dia. E essa é a verdadeira sabedoria. Então, há pessoas ricas que nós vamos aprender que não são sábias. Porque tem pessoas que são ricas, que têm muitas posses, mas não têm sabedoria. Jó, ele era um homem sábio e próspero. Conhecimento, nós vamos aprender uma coisa, que conhecimento também, mas sem aplicação é tolice. Ou seja, conhecimento demais. Porque o conhecimento nós podemos obter através de estudos, através de cursos, você pode estar o quê? Você pode estar alcançando o conhecimento. Mas o conhecimento é extremamente precioso. Mas só que o conhecimento, ele se torna sábio. É quando nós começamos a extrair do conhecimento uma conclusão para a nossa vida. Ou seja, uma aplicação diária daquilo que nós aprendemos. Porque tem pessoas que têm o conhecimento, mas não sabem replicar o conhecimento em suas vidas. Então, a pessoa não tem a sabedoria, tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. E a mesma coisa também com as pessoas que são ricas. Às vezes tem muitos que são ricos, mas não têm sabedoria, não têm ali inteligência para estar vivendo uma vida íntegra diante de Deus. Então, o conhecimento só é proveitoso se houver o quê? Aplicação. Isto é a verdadeira sabedoria. Jó era o quê? Conselheiro proeminente em sabedoria. Jó foi um homem sábio, rico e próspero. Então nós aprendemos que Jó, ele era um homem sábio, um homem rico e um homem próspero. Quando a palavra de Deus, os estudiosos falam e fazem uma descrição sobre a vida de Jó, quando a palavra de Deus nos fala que Jó, ele era um homem que era maior no Oriente, não é somente em questão de posses, mas que Jó, ele tinha ali uma grande sabedoria para estar lidando com o seu povo. Ou seja, tinha também prosperidade. E era um homem que dava valor extremo para a família, tinha tempo para a família, que sabia aproveitar aquilo que Deus colocava nas mãos dele. Não vivia atribulado por causa da riqueza. Nós poderíamos enxergar aqui um desastre na vida de Jó. Talvez um homem que fosse rico, mas não tivesse paz com a sua casa. Um homem rico, mas que não tivesse sabedoria. Não, mas a palavra de Deus nos fala que ele era próspero, porque tinha uma família que era sólida, uma família bonita diante do Senhor, que era um homem que tinha posses, mas que tinha sabedoria e que tinha prosperidade. Nós vamos enxergar lá em Jó 29, 21 e 22, que fala assim: ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. O que é esse texto? Isso se trata de uma narrativa
sobre Jó, aconselhando aqueles que estavam do lado dele. Ou seja, as palavras de Jó eram tão bem embasadas na sabedoria que vinha do alto, que ali não havia nem argumentos contra aquilo que Jó ali direcionava, porque grande era a sabedoria e o conhecimento de Jó. Subtópico 2, um homem próspero. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha também muitíssima gente ao seu serviço. O que nós aprendemos aqui? Isso é muita coisa. E nós aprendemos aqui que muitas pessoas também estavam ao serviço de Jó. Nós sabemos que quando há que lidar com muitas pessoas, há muita dificuldade, porque os pensamentos são variados e grandes são as coisas que devemos estar executando. Ou seja, muitas das vezes quem tem muitas posses, a paz dele não é totalmente uma paz contínua, porque uma das coisas que o mundo fala, e muitas das vezes é verdade, que o boi engorda pelos olhos do dono. E nós sabemos que as coisas, para estar ocorrendo bem, a administração daquele que é o dono, ele tem que estar constantemente em cima dessas coisas. E nós vamos aprender aqui que Jó era um homem reto diante de Deus, um homem que tinha prazer, que tinha uma vida familiar, que ali nos relata sobre as suas festividades, porque tinham condições para ter constantes festividades. Nós vamos aprender também que quando eles tinham as suas festividades, eram em família. Jó poderia dar uma festa para todas as pessoas que estavam nas suas dependências, para os seus vizinhos, para os seus amigos, mas não. O relato da palavra de Deus nos fala que Jó, ele fazia festa, os seus filhos faziam festa entre eles mesmos. Ou seja, havia uma paz e uma harmonia entre família. Eles não precisavam de outras pessoas externas para estar festejando. Então, são mais valores que nós vamos aprender daqui a pouco. Então, quando fala sobre um homem próspero, nós vamos entender que a prosperidade, ela é algo que está nas mãos daquele que tem o temor do Senhor. Ou seja, eu faço algo que venha prosperar, é porque em tudo eu sou grato diante de Deus, e tudo aquilo que eu coloco as mãos prospera. Ou seja, Jó tinha muitas posses, muitas pessoas ao seu favor, e tudo mostrava a palavra de Deus que tudo ocorria bem. Por quê? Porque Jó, onde ele colocava as mãos, as coisas prosperavam. Ou seja, o próprio Deus estava por trás para ele estar ali ajudando na administração de todas essas coisas e colocando ali, tirando todos os impedimentos e ajudando Jó, está direcionando essas pessoas. Ou seja, com certeza as pessoas que estavam na dependência de Jó, essa muitíssima gente que relata na palavra de Deus, todos ali também se beneficiavam ali do governo de Jó. Lá no subtópico 3, uma prosperidade baseada no ser. Algo que nós também devemos estar colocando em harmonia com a nossa vida. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Então, não era uma prosperidade estabelecida no ter. Porque a vida de Jó, quando nós lemos e aprendemos sobre o livro de Jó, não está em volta das posses de Jó, mas está em volta do testemunho, da integridade, da transparência da pessoa íntegra e do ser, do homem interior de Jó, que era um homem reto diante de Deus. Então, o ser era maior do que o ter para Jó. E isso nós vamos ver que, através ali das suas provações, nós vamos enxergar que Jó não negou a Deus porque ele era, e não porque ele tinha, mas porque o ser dele estava, sobretudo, colocado em Deus. É isso que nós devemos almejar cada dia.
Tópico 3, um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Vamos aprender mais algo sobre isso. Um homem dedicado à família. Lá em Jó 1,4 diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. O que nós aprendemos aqui? Havia harmonia entre os filhos, entre a casa de Jó. Aprendemos que ali o ambiente descrito aqui pela família de Jó, havia grande o quê? Harmonia, felicidade, porque eles festejavam em contínuo e juntos. É o que eu disse. Eles não necessitavam de pessoas externas, pessoas que eram de fora para estar festejando. Por quê? Porque eles tinham uma alegria, uma sabedoria, uma harmonia, um respeito, um amor uns pelos outros, que ali, quando eles estavam juntos, eles tinham prazer de estar ali fazendo festividade, porque era principalmente brotava de Jó, um homem dedicado à família e principalmente dedicado a Deus. Salmo 128, depois você medite. Então, o homem que tem temor de Deus, a sua mulher será como oliveira plantada à sua mesa, e seus filhos como ramo ao derredor da tua mesa. Ou seja, isso diz no Salmo 128. Então, o homem que tem temor de Deus, ele brota ao seu derredor uma alegria, uma paz, algo tão sublime que tudo ali coopera para o seu bem e que a sua família não tem que buscar lá fora nenhum complemento, porque dentro ali verdadeiramente tem a paz do Senhor. Então, nós aprendemos que uma coisa é nós festejarmos com os de fora, termos testemunho com os de fora, mas nós vamos ver que uma vida de piedade mesmo, um relato verdadeiro mesmo é dentro do seu lar, você com a sua esposa, com seus filhos. Ali nos relata os filhos de Jó, a família de Jó. Então, quando relata sobre isso, é nos descrever, porque aqueles que estão ao meu derredor, que vivem comigo, sabem dos meus defeitos e eu sei dos defeitos deles. Mas a nossa vida embasada em Deus com piedade não impede de nós festejarmos a vida em gratidão a Deus, porque temos harmonia, porque Deus está no centro de todas as coisas. Então, ao invés de ficar festejando com os de fora, busque ter harmonia e festejar com os de dentro, porque essa é a verdadeira harmonia de Deus. A base primeira que Deus instituiu na terra é família. Subtópico 2, um homem de moral e piedade. Jó 1,5, além do seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Olha no 5, o que diz no 5? Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia já continuamente, ou seja, Jó, ele um homem que tinha de contínuo a dedicação a Deus, uma vida o quê? De piedade, era a causa da dedicação de Jó à sua família. Um homem piedoso, um homem que brotava piedade em seu coração. O que é uma vida piedosa? É aquilo que é ao contrário de impiedade, ou seja, piedade é se compadecer do próximo, se compadecer daqueles que estão ao nosso derredor, fazer de tudo para que eles venham alcançar a salvação, fazer de tudo para que as pessoas venham ter o mesmo favor de Deus, alcançar os favores de Deus. Então nós aprendemos, outro exemplo que me vem à memória, Cornélio. A palavra de Deus nos fala em Atos dos Apóstolos 10, depois você leia, sobre um homem que era centurião da guarda italiana, um homem íntegro, um homem que esmolava muito, um homem de piedade e um homem de constantes orações. Quando relata sobre ali este homem que se chamava Cornélio, a palavra de Deus nos fala que quando ali
o Espírito Santo de Deus tomou posse da sua igreja, em Atos dos Apóstolos, que começa a época dos gentios, ali aquele homem não era um homem judeu, mas ali pelo seu caráter, Deus já ouvia, pelas suas esmolas, pela sua vida de oração, Deus ali moveu o coração de Pedro, criou uma situação para que Deus viesse entrar dentro da casa ali de Cornélio e ali derramar do teu espírito, ou seja, um complemento na vida daquele homem, ou seja, uma paga de Deus sobre a vida dele e ali um complemento com o dom do Espírito, a presença de Deus já está confirmando para Cornélio: Cornélio, você está no caminho certo e você tem agradado o meu coração. Assim era a expressão de Deus para ali Cornélio. Então, nós aprendemos que homens piedosos, como Cornélio, como Jó e tantos outros homens que é relatado na palavra de Deus, se nós formos fazer uma lista, nós temos uma lista vasta, como Daniel, como Noé e tantos outros homens de Deus, Jeremias, que chorava pelos pecados do povo. Então esses homens todos tinham algo que agradava o coração de Deus, porque a piedade ela brota principalmente no trono de Deus, porque foi por piedade, por misericórdia, por amor que Jesus entregou a si mesmo por nós. Então é uma das coisas que nós devemos aprender, a piedade pelo próximo. Subtópico 3, um homem de vida consagrada. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpriu o ritual do culto em favor de sua família. Ao levantar cedo e de madrugada, isso nos dá o quê? Uma forma de enfatizar que Jó verdadeiramente era um homem piedoso, dedicado a Deus. Se enfatiza a santidade de Jó diante de Deus, ou seja, se colocava na madrugada, e Deus nos fala que Deus ama aqueles que o buscam pela madrugada, porque sacrifica a tua carne e busca a Deus pela madrugada. Então, quando nós o buscamos de inconstante, de domingo a domingo, é porque Deus vê em nosso coração que há verdadeiramente uma vontade de adorar e uma necessidade de adorar. Conclusão: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Caráter irretocável, porque o caráter tem que ser transparente, o caráter tem que ser algo irretocável. Prosperidade: Jó era um homem próspero, e a sua piedade. Tudo isso foi relatado nesse estudo de hoje. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que Deus venha falar mais ao seu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza que aqueles que vieram até o final desse estudo é porque querem sim agradar o coração de Deus e que querem a cada dia respostas mais e mais, e não é errado de estarmos querendo diante de Deus a cada dia estar aprendendo mais, atraindo mais de Deus para a nossa vida através da nossa dedicação, porque assim Deus ele nos aprova. Deus abençoe a sua vida e que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.